No interior do Rio Grande do Norte, na pequena cidade de Ielmo Marinho, viveu uma das mulheres mais polêmicas da história criminal brasileira. Maria Nazaré Félix de Lima, conhecida como a Viúva Negra do Sertão, ganhou esse apelido após ser acusada de matar entre 4 e 6 companheiros ao longo de sua vida. Sua história se tornou conhecida nacionalmente e até internacionalmente, aparecendo em programas de televisão, documentários e virando assunto de pesquisas acadêmicas. Mas por trás da fama existe uma trajetória marcada por sofrimento, pobreza e uma série de relacionamentos que terminaram em tragédia. Maria Nazaré nasceu em Ielmo Marinho, uma cidade pequena com cerca de 12.000 habitantes. Ela era uma entre 9 filhos de uma família que vivia em extrema pobreza. A casa onde cresceu era de taipa, típica da zona rural nordestina, e as condições de vida eram muito precárias. Desde cedo, Maria Nazaré precisou trabalhar para ajudar a família. Ainda criança, começou a trabalhar como empregada doméstica em casas da região. Foi durante esse período que viveu algumas das experiências mais traumáticas de sua infância. Ela sofreu abusos sexuais enquanto trabalhava. Esses primeiros traumas podem ter influenciado profundamente a forma como ela se relacionaria com os homens ao longo da vida. Crescer em um ambiente de violência e desrespeito deixou marcas que acompanharam Maria Nazaré até os seus últimos dias. Em 1991, Maria Nazaré estava casada com Victor Maciel. Eles viveram juntos por 6 anos, mas o relacionamento era marcado por agressões constantes. Segundo relatos da própria Maria Nazaré, Victor a agredia fisicamente com frequência. Em um dia de 1991, após mais uma discussão e agressão, Maria Nazaré chegou ao limite. Ela pegou um machado e atacou o marido, matando-o. Quando questionada sobre o motivo, sua resposta era sempre a mesma: ele me batia. Este primeiro crime resultou em sua primeira condenação. Maria Nazaré foi presa, mas cumpriu apenas 10 meses na cadeia. Depois disso, foi liberada, mas quando as autoridades tentaram prendê-la novamente, ela fugiu, dando início a uma vida de fugas constantes. Após fugir da prisão, Maria Nazaré começou uma vida nômade, mudando constantemente de cidade e estado. Durante esse período, ela conheceu e se relacionou com outros homens, sempre usando nomes falsos para esconder sua identidade. Foi assim que chegou a Salgueiro, em Pernambuco, onde conheceu Luiz Batista. Segundo Maria Nazaré, Luiz era envolvido com o tráfico de drogas e tinha um passado violento. Ela alegava que ele havia matado o próprio pai. Sentindo-se ameaçada por ele, Maria Nazaré decidiu agir primeiro. Uma noite, ela pegou uma espingarda e atirou em Luiz Batista, matando-o. Mais uma vez, sua justificativa foi a autodefesa, alegando que se não o matasse, seria morta por ele. Em 1995, Maria Nazaré estava envolvida com Luiz Rodrigues. Desta vez, a motivação para o crime teria sido ainda mais chocante. Segundo ela contou, Luiz havia abusado sexualmente da própria irmã. Indignada com a situação, Maria Nazaré decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Ela matou Luiz Rodrigues a golpes, alegando que estava defendendo a honra da vítima de abuso. Por este crime, Maria Nazaré foi novamente presa e condenada. Desta vez, ela ficou mais tempo na cadeia, sendo liberada apenas no ano 2000, após 5 anos de prisão. Após ser liberta em 2000, Maria Nazaré tentou levar uma vida mais tranquila. Ela voltou para sua região natal e procurou se manter longe de problemas. No entanto, sua fama já havia se espalhado e muitas pessoas conheciam sua história. Em 2002, Maria Nazaré se envolveu em uma briga em um bar, onde esfaqueou uma mulher. Este incidente não resultou em morte, mas criou novos inimigos para ela. A família da mulher ferida jurou vingança. A ameaça se concretizou em 2007, quando os irmãos da mulher que ela havia esfaqueado tentaram matá-la.
Maria Nazaré foi brutalmente agredida e ficou em estado grave, chegando a ficar em coma no Hospital Santa Catarina, em Natal. Ela sobreviveu ao ataque, mas as sequelas físicas e psicológicas foram permanentes. Mesmo assim, Maria Nazaré conseguiu se recuperar e voltou a viver normalmente. Durante todos esses anos, a história de Maria Nazaré começou a ganhar notoriedade. Jornalistas e programas de televisão se interessaram pelo caso da mulher que havia matado vários companheiros no sertão nordestino. Ela participou de programas famosos como o Fantástico, da Rede Globo, e o programa do Ratinho, no SBT. Suas entrevistas chamavam atenção pela naturalidade com que falava sobre os crimes, sempre mantendo que agiu em legítima defesa. Um documentário foi produzido por estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, explorando sua vida e os aspectos sociais por trás de sua história. O pesquisador Gustavo Santos também estudou seu caso, transformando Maria Nazaré em um elemento da cultura local de Elmo Marinho. A repercussão foi tanta que emissoras internacionais do Japão e da Alemanha enviaram equipes para entrevistar a viúva negra do sertão. Sua história havia atravessado fronteiras e se tornado um fenômeno mundial. Após anos de relativa tranquilidade, em julho de 2015, Maria Nazaré, então com 61 anos, se envolveu em mais um relacionamento que terminaria em tragédia. Desta vez, a vítima foi Francisco Garcia da Silva, conhecido como Tico. Segundo o relato de Maria Nazaré, ela e Tico tiveram uma discussão séria. Ela alegou que ele a havia agredido e que estava fumando na cama quando ela decidiu agir. Pegando pedras, ela começou a bater na cabeça de Tico até matá-lo. O primeiro golpe, segundo ela, foi dado enquanto ele estava distraído fumando, deixando-o inconsciente. Depois disso, ela continuou atacando até ter certeza de que ele estava morto. Este crime marcou o fim da liberdade de Maria Nazaré. Ela foi presa imediatamente e, diferentemente das outras vezes, não conseguiu fugir ou se livrar facilmente da condenação. Em 2017, 2 anos após o assassinato de Francisco Garcia da Silva, o Tico, Maria Nazaré finalmente foi a julgamento. Aos 63 anos, ela compareceu ao tribunal para responder pelo que seria seu último crime. Durante o julgamento, Maria Nazaré manteve a mesma postura de sempre. Alegou que agiu em legítima defesa. Segundo sua versão, Tico a havia agredido durante uma discussão e ela apenas se defendeu. Ele me batia, repetiu mais uma vez, a frase que se tornou sua marca registrada. O tribunal, no entanto, não aceitou completamente sua versão. Embora tenha reconhecido que houve uma discussão, os juízes entenderam que a violência usada por Maria Nazaré foi excessiva. O fato de ela ter continuado atacando Tico, mesmo depois que ele já estava inconsciente, pesou contra ela. Maria Nazaré foi condenada por homicídio simples a 7 anos de prisão em regime fechado. Desta vez, não haveria fuga. Ela foi levada para uma unidade prisional em João Câmara, no interior do Rio Grande do Norte, onde cumpriria sua pena. Durante seus últimos anos na prisão, Maria Nazaré já era uma senhora de idade avançada. Os anos de violência, fugas e prisões haviam cobrado seu preço em sua saúde física e mental. Na cadeia, ela se tornou uma figura conhecida entre as outras detentas e funcionários. Sua história era amplamente conhecida e muitos tinham curiosidade sobre a mulher que havia se tornado famosa por matar seus companheiros. Apesar de sua fama, Maria Nazaré levava uma vida simples na prisão. Ela participava das atividades rotineiras, mantinha-se afastada de confusões e parecia ter encontrado uma certa paz, longe dos relacionamentos tumultuados que marcaram sua vida. Maria Nazaré foi liberada da prisão antes de completar os 7 anos de sua sentença, provavelmente devido à sua idade avançada e ao bom comportamento durante o cumprimento da pena. Quando saiu, já estava com mais de 65 anos e com a saúde debilitada.
Sem família para recebê-la e sem recursos financeiros, Maria Nazaré acabou vivendo nas ruas do bairro do Alecrim, em Natal. Era uma situação triste para alguém que um dia havia sido manchete em jornais do mundo inteiro. Mesmo morando na rua, ela ocasionalmente era reconhecida por pessoas que conheciam sua história. Alguns ofereciam ajuda, outros apenas queriam satisfazer a curiosidade de conhecer pessoalmente a famosa Viúva Negra do Sertão. Enquanto Maria Nazaré vivia seus últimos anos em relativo anonimato nas ruas de Natal, sua história continuava repercutindo na cultura popular brasileira. Ela havia se tornado mais do que uma criminosa. Era agora um símbolo, um personagem que representava questões complexas da sociedade. Sua entrevista para a Record TV se tornou viral nas redes sociais, gerando memes e discussões. A naturalidade com que falava sobre os crimes, misturada com sua personalidade cativante, criou uma figura contraditória que fascinava o público. O pesquisador Gustavo Santos continuou estudando sua trajetória, destacando como Maria Nazaré havia se tornado um elemento importante da cultura local de Elmo Marinho. Sua cidade natal, que antes era conhecida apenas por ser pequena e interiorana, agora tinha sua própria celebridade. Programas de true crime, podcasts e canais do YouTube começaram a abordar seu caso com frequência. O podcast Café com Crime dedicou um episódio inteiro à sua história, analisando não apenas os crimes, mas também as questões sociais por trás deles. A história de Maria Nazaré levantou debates importantes sobre violência doméstica, condições sociais no interior do Nordeste e os limites da legítima defesa. Muitos questionavam se ela era realmente uma assassina fria ou uma vítima das circunstâncias. Especialistas em violência doméstica apontavam que mulheres em situação de abuso constante podem desenvolver comportamentos extremos, como forma de sobrevivência. A infância traumática de Maria Nazaré, marcada por abusos e pobreza extrema, poderia ter moldado sua forma de lidar com conflitos. Por outro lado, críticos argumentavam que a repetição dos crimes indicava um padrão comportamental que ia além da simples autodefesa. O fato de ela ter matado pelo menos 5 homens em situações diferentes sugeria uma predisposição à violência. A verdade provavelmente estava em algum lugar no meio desses extremos. Maria Nazaré era ao mesmo tempo vítima e algoz, produto de um ambiente social hostil que não oferecia proteção às mulheres vulneráveis. Em 11 de junho de 2020, Maria Nazaré Félix de Lima faleceu no bairro do Alecrim, em Natal, aos 66 anos. A causa da morte foi provavelmente um infarto, segundo fontes locais. Sua morte passou quase despercebida inicialmente. A mulher que um dia havia sido manchete internacional morreu sozinha, nas ruas, longe dos holofotes que um dia a iluminaram. Quando a notícia de sua morte finalmente se espalhou, gerou uma onda de nostalgia e reflexão. Jornalistas que haviam entrevistado Maria Nazaré ao longo dos anos lembraram de seus encontros com ela, destacando sua personalidade complexa e contraditória. O blog do jornalista Flávio Marinho foi um dos primeiros a noticiar sua morte, lembrando que ela havia se tornado um ícone da mídia nacional. Outros veículos de comunicação também republicaram suas histórias sobre a Viúva Negra do Sertão. Hoje, mais de 3 anos após sua morte, Maria Nazaré continua sendo lembrada como uma das figuras mais intrigantes da criminalidade brasileira. Sua história transcendeu os limites do fait divers para se tornar um caso de estudo sobre violência, gênero e sociedade. Em Elmo Marinho, sua cidade natal, ela ainda é lembrada pelos moradores mais antigos. Alguns a veem como uma vítima das circunstâncias, outros como uma criminosa que manchou o nome da cidade. A verdade é que ela se tornou parte da identidade local, querendo ou não. Sua história também serve como um alerta sobre as condições sociais
que podem levar pessoas a situações extremas. A pobreza, a falta de educação, os abusos na infância e a ausência de suporte social criaram um ambiente propício para que uma menina indefesa se transformasse na temida viúva negra do sertão. A vida de Maria Nazaré Félix de Lima é um espelho das contradições e injustiças da sociedade brasileira. Ela foi ao mesmo tempo vítima e algoz, heroína e vilã, dependendo da perspectiva de quem conta sua história. Seus crimes são inegáveis e graves, mas as circunstâncias que a levaram a cometê-los revelam questões sociais profundas que ainda precisam ser enfrentadas. A violência doméstica, a pobreza extrema, os abusos contra crianças e a falta de suporte às mulheres vulneráveis continuam sendo realidades em muitas partes do Brasil. Maria Nazaré morreu como viveu, de forma simples e sem grandes cerimônias. Mas sua história permanece viva, servindo como um lembrete de que por trás de cada crime há uma história humana complexa, cheia de nuances que desafiam julgamentos fáceis. A viúva negra do sertão se foi, mas as questões que sua vida levantou permanecem atuais e urgentes. Talvez esse seja seu maior legado. Fazer com que a sociedade reflita sobre as condições que podem transformar vítimas em algozes e sobre a importância de proteger os mais vulneráveis antes que seja tarde demais. Sua história nos lembra que a justiça verdadeira não está apenas em punir os crimes, mas em prevenir as condições que os tornam possíveis. Maria Nazaré Félix de Lima descansa em paz, mas sua história continua ecoando, pedindo por um mundo mais justo e humano. O caso de Maria Nazaré não é apenas a história de uma mulher que matou seus companheiros. É também um reflexo de um problema muito maior que assombra o Brasil há décadas: a impunidade. Quando analisamos sua trajetória, vemos claramente como falhas no sistema de justiça permitiram que crimes se repetissem ao longo de mais de 20 anos. A impunidade no Brasil não é um problema recente. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que apenas uma pequena porcentagem dos crimes cometidos no país resulta em condenação e cumprimento efetivo da pena. Essa realidade cria um ciclo perigoso, onde criminosos se sentem encorajados a continuar suas atividades porque sabem que as chances de punição são baixas. No caso de Maria Nazaré, vemos um exemplo clássico de como a impunidade funciona na prática. Após seu primeiro crime em 1991, ela foi condenada, mas cumpriu apenas 10 meses de prisão. Quando as autoridades tentaram prendê-la novamente, ela simplesmente fugiu e passou anos vivendo com identidades falsas. Durante esse período de fuga, Maria Nazaré cometeu outros crimes em diferentes estados, sempre conseguindo escapar das consequências legais. Ela se mudava de cidade, assumia novos nomes e recomeçava sua vida como se nada tivesse acontecido. Essa situação revela falhas graves no sistema de segurança pública brasileiro, a falta de integração entre as polícias estaduais, a precariedade dos sistemas de identificação e a ausência de um controle efetivo sobre pessoas em fuga permitem que criminosos desapareçam facilmente. Quando Maria Nazaré finalmente era presa, ela enfrentava um sistema prisional conhecido por seus problemas estruturais. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, mas também uma das taxas mais altas de reincidência. As prisões brasileiras são frequentemente superlotadas, violentas e carecem de programas efetivos de ressocialização. Em muitos casos, em vez de reabilitar os detentos, o sistema prisional acaba funcionando como uma escola do crime, onde pessoas saem mais preparadas para cometer novos delitos. No caso de Maria Nazaré, suas passagens pela prisão não conseguiram interromper seu padrão de comportamento violento. Cada vez que era liberada, ela voltava a se envolver em relacionamentos que terminavam em tragédia.
Outro problema evidente no caso é a lentidão do sistema judiciário brasileiro. Maria Nazaré cometeu seu último crime em 2015, mas só foi julgada e condenada em 2017. 2 anos podem parecer pouco tempo, mas em casos de homicídio, essa demora pode ser crucial. A lentidão da justiça brasileira é um problema crônico que afeta não apenas casos criminais, mas todo o sistema judiciário. Processos se arrastam por anos, testemunhas desaparecem, provas se perdem e, muitas vezes, os crimes prescrevem antes mesmo de chegarem a julgamento. Essa demora gera sensação de impunidade tanto para os criminosos quanto para a sociedade. Quando a punição demora tanto para chegar, ela perde seu caráter educativo e preventivo. O caso de Maria Nazaré também levanta questões sobre a proteção às vítimas de violência doméstica no Brasil. Embora ela alegasse sempre agir em legítima defesa contra agressores, o fato é que o país ainda luta para oferecer proteção adequada às mulheres em situação de vulnerabilidade. A Lei Maria da Penha, criada em 2006, foi um avanço importante na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. No entanto, sua implementação ainda enfrenta dificuldades práticas. Faltam delegacias especializadas, casas de abrigo e programas de apoio psicológico em muitas regiões do país. Quando as vítimas não encontram proteção no sistema formal de justiça, algumas podem sentir que não têm outra opção senão fazer justiça com as próprias mãos. Embora isso não justifique os crimes, explica parte do contexto social em que eles ocorrem. Um aspecto que não pode ser ignorado no caso de Maria Nazaré é sua origem social. Ela era uma mulher pobre, sem educação formal e sem recursos para contratar bons advogados. Essa realidade influenciou diretamente a forma como seu caso foi tratado pelo sistema de justiça. No Brasil, existe uma diferença gritante entre como a justiça trata ricos e pobres. Pessoas com recursos financeiros podem contratar advogados especializados, usar recursos judiciais para adiar julgamentos e muitas vezes conseguem penas mais brandas ou alternativas à prisão. Maria Nazaré, como milhões de brasileiros pobres, dependeu da Defensoria Pública e não teve acesso às mesmas oportunidades de defesa que pessoas mais abastadas teriam. Isso não a absolve de seus crimes, mas mostra como a desigualdade social se reflete também no sistema de justiça. A cobertura midiática do caso de Maria Nazaré também revela aspectos problemáticos da impunidade no Brasil. Sua história virou entretenimento, com programas de televisão explorando os detalhes sórdidos de seus crimes sem necessariamente promover uma discussão séria sobre as causas estruturais do problema. Essa espetacularização da violência pode contribuir para a banalização dos crimes e para a perpetuação da impunidade. Quando casos criminais se tornam apenas entretenimento, perde-se a oportunidade de usar essas histórias para promover mudanças reais no sistema. A impunidade no Brasil gera consequências que vão muito além dos casos individuais. Quando a população perde a confiança no sistema de justiça, surgem outros problemas sociais graves. O aumento da violência urbana, a proliferação de milícias e grupos de extermínio e até mesmo o crescimento de movimentos que defendem a justiça com as próprias mãos são, em parte, reflexos da percepção de que o Estado não consegue garantir justiça. No caso de Maria Nazaré, sua história se tornou quase folclórica em sua região, com algumas pessoas chegando a vê-la como uma espécie de heroína que fazia justiça contra homens violentos. Essa romantização da violência é um sintoma perigoso de uma sociedade que perdeu a confiança em suas instituições. Combater a impunidade no Brasil exige mudanças estruturais profundas que vão além do sistema de justiça criminal. É necessário investir em educação, programas sociais, oportunidades de trabalho e sistemas de proteção social que impeçam que pessoas cheguem ao ponto de cometer crimes.
No sistema de justiça propriamente dito, são necessárias reformas que incluem a modernização dos sistemas de identificação e controle, a integração entre as polícias estaduais, o fortalecimento da defensoria pública e a criação de programas efetivos de ressocialização. Também é fundamental investir na prevenção da violência doméstica, criando redes de apoio mais eficazes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso inclui não apenas punir agressores, mas oferecer alternativas reais de proteção e recomeço para as vítimas. A impunidade não é apenas um problema do sistema de justiça, é uma questão que afeta toda a sociedade brasileira. Cada caso, como o de Maria Nazaré, representa uma falha coletiva em construir uma sociedade mais justa e segura. Combater a impunidade exige não apenas reformas institucionais, mas também uma mudança de mentalidade da sociedade. É preciso que todos, cidadãos, políticos, profissionais da justiça e formadores de opinião, se comprometam com a construção de um país onde a lei seja respeitada e aplicada de forma igual para todos. O caso de Maria Nazaré nos deixa uma lição importante. A impunidade não é apenas a ausência de punição para crimes já cometidos. É também a ausência de um sistema social que proteja as pessoas antes que elas cheguem ao ponto de cometer crimes. Enquanto o Brasil não enfrentar seriamente suas desigualdades sociais, suas falhas institucionais e sua cultura de violência, continuaremos vendo casos como o de Maria Nazaré se repetirem. A verdadeira justiça não está apenas em punir os culpados, mas em criar uma sociedade onde tais crimes se tornem cada vez mais raros. A história da Viúva Negra do Sertão deve servir não apenas como entretenimento ou curiosidade, mas como um alerta sobre os desafios que ainda precisamos superar para construir um Brasil mais justo e seguro para todos. E por aqui, ficamos com mais uma história que marcou o sertão nordestino. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe para seus familiares. Um forte abraço e até a próxima.